Peraí que tem gente chegando ainda. Muito bem. Então, como eu falei, a aula de hoje é sobre administração da remuneração. Então, antes de falar em remuneração, é importante a gente falar em compensação, né, que é a recompensa, né, o que o funcionário, o trabalhador, recebe pelo seu trabalho dentro de uma determinada organização. E essa compensação, ela pode ser tanto a financeira, e deve ser necessariamente, né, se a gente está falando de trabalho remunerado, como a não financeira. Tem mais gente chegando, só um minutinho. Voltando. Então, a compensação não financeira é aquela que a gente não consegue medir e que não tem um dinheiro que represente, né, um valor monetário, pode ser tanto relativo ao cargo como ao ambiente de trabalho. Então, está muito mais relacionada ao prazer que nós temos no trabalho, ao reconhecimento, ao quanto a gente se identifica com aquele trabalho, com aquela empresa. Então, questões mais subjetivas. Já a compensação financeira é que vai ser o tema da nossa aula de hoje. E aí envolve tanto a parte direta como a indireta. Então, na direta é aquilo que entra mesmo em dinheiro, né, como salário, prêmios, comissões, né, que tem muito a ver com o trabalho que a gente faz. E a indireta tem muito a ver com questão de legislação ou outras gratificações e incentivos que a empresa fornece. Então, tem questões que são exigências legais aqui no Brasil, como receber por férias, receber o 13º salário, horas extras, os adicionais, que a gente vai ver, como outras políticas e benefícios que a empresa possa ofertar de forma voluntária para reter trabalhadores ou por exigência da própria convenção coletiva de trabalho, por algum direito conquistado pelaquela categoria, enfim. Então, é toda essa parte financeira que trata a administração da remuneração, não da parte não financeira. Então, só para trazer essa distinção. Vamos lá, travou o PowerPoint. Muito bem. Então, a remuneração a gente pode entender como um sinônimo de compensação financeira fornecida aos trabalhadores. Também entendida como a soma do salário com outras vantagens percebidas pelo empregado em decorrência de um contrato de trabalho, ou um pacote de recompensas quantificáveis que o empregado vai receber. Também entendido como salário, mais benefícios, mais outros. Aqui, outros pode ser um monte de coisa, pode ser incentivos, pode ser adicionais, enfim, vários itens que aparecem no nosso contra-cheque. E aqui eu trouxe como curiosidade, né, a origem da palavra salário. Então, o salário vem do latim salário, que significa ração de sal ou soldo. Ração de sal, porque o sal era moeda de troca, né, antigamente. Então, era uma forma de recompensa, né, de compensação financeira. Então, se a gente viu que o salário faz parte da remuneração, ele é, claro que é a parte mais importante. Depois vai ter os benefícios e outros também. Tá? Tem alguns detalhes que a gente tem que cuidar em relação ao salário. No Brasil, as organizações têm que respeitar tanto o salário mínimo, que pode ser o nacional e ou o regional, o salário mínimo profissional, se houver, que é o famoso piso da categoria, e a convenção coletiva de trabalho. Então, a empresa ela não pode pagar para o trabalhador o que ela bem entende. Ela tem que, no mínimo,
respeitar esses patamares, e depois, máximo não tem, né, daí ela vai pagar conforme a política salarial dela, mas esses mínimos devem ser respeitados. Como curiosidade aqui também, eu trouxe que o salário mínimo nacional foi estipulado lá no governo Getúlio Vargas, por decreto-lei, e o propósito dele é que fosse, né, um mínimo para a subsistência daquele trabalhador. O valor do salário mínimo nacional nesse ano está em R$ 1.045, né, R$ 1.045 mensais, mas também a gente pode entender esse valor de acordo com os dias de trabalho, né, então aqueles que recebem por dia, seria um valor de R$ 34,83, ou os trabalhadores que recebem por hora, então teriam um mínimo nacional de R$ 4,75 por hora. Claro que a maioria dos contratos, ele se dá em forma de contratação mensal, então seriam esses R$ 1.045, né? Anualmente é feito, então, um reajuste do salário mínimo, muitas vezes depois, né, dessa data ali do início do ano, e aí as empresas têm que fazer, muitas vezes, o reajuste e pagar os atrasados, né, conforme a data que for a vigência do salário mínimo. No Rio Grande do Sul, nós temos o salário mínimo regional, e no caso do nosso estado, é um salário dividido em 5 faixas. Ele é referência para profissionais informais ou de categorias não contempladas em convenções e acordos coletivos no estado. Então, para todas as categorias que não tiver acordo, não tiver convenção coletiva aqui no estado do Rio Grande do Sul, deve ser respeitado o salário mínimo regional, também como data 1º de fevereiro como data base. Aqui eu coloquei o valor por faixa em 2019. Por que não colocou o valor de 2020? Porque apesar da legislação prever que seria 1º de fevereiro, até a minha última pesquisa, não tinha sido estipulado ainda o salário mínimo regional deste ano. Por incrível que pareça, né, a gente está no final já de 2020 e não se definiu algo que seria fundamental lá para o início do ano. Quando for definido, vão ter que fazer provavelmente os reajustes. Então, o salário em vigor, por exemplo, na faixa 1, era de R$ 1.237,15, e o reajuste que estava tramitando na proposição era de R$ 1.292,82. Então, vocês vão ver que tem um pequeno reajuste nas 5 faixas salariais. E aqui estão listadas as categorias, as principais, né? Não vou ler todas, obviamente, mas só para a gente saber, né, que existem esses 5 tipos, né, de categorias. Então, aqui está a faixa 1, aqui temos a faixa 2 e a faixa 3, podem ver que vai aumentando um pouquinho o valor, né? Aqui nós temos trabalhadores de vários tipos de indústrias. Aqui temos a faixa 4, já aumenta um pouquinho mais também, trabalhadores de indústrias, de entidades culturais, enfim, várias áreas da economia. E a faixa 5, que seria os técnicos de nível médio, tá? Seria a faixa mais alta. Deixa eu liberar aqui mais algum colega chegando. Então, retornando. Ele voltou lá para o início. Estávamos aqui, né, falando sobre a faixa 5, né, seria a faixa mais alta. Bom, além do salário mínimo nacional, do mínimo regional, eu trago para vocês também 2 benefícios que são da Previdência Social, que levam este nome salário, mas não são salário, porque eles não são pagos pela empresa, né, são pagos pelo órgão previdenciário, no nosso caso o INSS. Então, o primeiro benefício se chama salário família, que não tem nada a ver com a Bolsa Família. A Bolsa Família é um benefício da assistência social. O salário família é um benefício da Previdência. Então, o benefício previdenciário é que tem direitos segurados empregados com filhos até 14 anos ou inválidos. Qual é o valor desse benefício? Para os trabalhadores que recebem até R$ 1.425,56, o valor de 2020 é de R$ 48,62 por filho. Então, nesse caso,
a empresa tem que fazer todo o controle, por isso ela pede toda a documentação dos filhos, carteira de vacinação, se está em escola e tal, faz todos os registros disso, né, isso é repassado, então, para os sistemas na Previdência, que fazem, né, o repasse desse valor, e esse valor entra, né, junto com contra-cheque, né, para a pessoa, mas esse valor vem da Previdência Social. E vocês vão perguntar, por que a Previdência distribui um valor de um benefício relativamente baixo, né? Claro, todo benefício tem aí uma história, enfim, um porquê, mas dizem as más línguas que seria um valor correspondente a uma caixa de leite. Então, pelo menos para garantir, né, a alimentação mensal de uma criança. Enfim, que a gente pode até discutir se R$ 48, né, sustenta uma criança por um mês, mas enfim, né. Particularmente, eu penso que a remuneração é que tinha que ser mais digna, né, e não simplesmente distribuir, né, benefícios, enfim. É um papo que vai longe, né, que a gente poderia ficar falando aqui sobre concentração de renda. Bom, outro benefício também leva o nome de salário, é o salário maternidade, também benefício previdenciário, que tem direito à assegurada por ocasião do parto. O período de afastamento é de 120 dias, então é contado em dia. Então o pessoal diz, licença de 4 meses. Não, não é 4 meses, são 120 dias, porque tem mês que tem 30 dias, tem mês que tem 31, 28, 29. Então o período deve ser contabilizado em dias. E as empresas que aderiram à Lei 11.770, que é o Programa Empresa Cidadã, a segurada pode prorrogar por mais 60 dias o tempo dessa licença. E para as empresas que também aderiram a essa lei, no caso do homem, ele também tem uma licença paternidade maior que a tradicional e vai até 20 dias, né, mas apenas para as empresas que aderiram a essa lei chamada Programa Empresa Cidadã. Então, também esse benefício, né, o valor que seria do salário, né, da segurada, acaba sendo custeado, né, pela Previdência Social. Agora a gente vai trabalhar com a questão dos adicionais. Basicamente, eu trouxe para vocês 4. Então, nós sabemos que temos na nossa turma vários técnicos em segurança do trabalho, né? Então, no curso de segurança do trabalho, a gente estuda profundamente as questões de insalubridade e periculosidade. Não é o nosso objetivo entrar nesse nível aqui de detalhe, mas aqui trabalhar mais a parte, assim, entender a questão da remuneração mesmo, tá? Depois, quando a gente trabalhar na semana sobre saúde e segurança do trabalho, a gente pode entrar um pouquinho mais, né, de detalhe, pelo menos nesses 2 adicionais que são importantes, né, referentes à segurança do trabalho, que é a periculosidade e a insalubridade. E depois eu trouxe também para vocês o adicional noturno, né, e de hora extra. Bom, comecemos pelo periculosidade. Então, vai receber esse adicional os empregados que trabalham em condições de risco acentuado. Mas não sou eu ou a empresa que diz o que é risco. O risco é o que diz na legislação, artigo 193 da CLT e norma regulamentadora número 16, a famosa NR16. Quanto que esse empregado recebe a mais por trabalhar nessa condição de risco acentuado? 30% sobre o salário base. Salário base é o salário da pessoa. Então, se ela ganha R$ 1.000, é os 30% dos R$ 1.000. Claro, não poderia ganhar R$ 1.000, que é abaixo do salário mínimo, mas enfim. Se ganha R$ 2.000, os 30% em cima dos 2.000. Se ganha R$ 20.000, 30% em cima dos 20.000. E a legislação diz também que se o empregado trabalhar em condições tanto de insalubridade quanto de periculosidade, ou seja, insalubres e perigosas, ele teria que optar por um dos 2 adicionais. Então, aqui, bem sinteticamente, estão listadas as atividades e operações perigosas. Claro que tem que ser feito um laudo, tem limites ali de tempo, né? No caso, por exemplo, de inflamáveis, o que a pessoa faz, está perto, está longe, enfim, não vou entrar nesse nível de detalhe, mas basicamente atividades com explosivos, inflamáveis, exposição a roubos, energia elétrica, então os profissionais que lidam com alta tensão, motocicleta, que são os motoboys, e com radiações ionizantes ou substâncias radioativas.
Ali faltou um A. Tá? Então, seriam basicamente essas atividades. Ah, mas eu acho que o meu trabalho é periculoso. Não tem achismos aqui, não pode achar nada. O que tem que ter é um laudo, né, de um engenheiro de segurança do trabalho que vai constatar que a tua atividade se enquadra de acordo com a NR16, com a legislação, como uma dessas aqui, né, e que vão te dar direito a esse adicional de periculosidade. Tá? Então, funciona mais ou menos assim. Depois nós temos o adicional de insalubridade. Então, insalubridade, né? Se a gente for pegar a palavra in, contra, né? Ou em desacordo. Salubre, né? Tem a ver com saúde. Então, é contra a saúde. Então, a gente pode associar a quando o trabalhador atua com exposição a agentes nocivos à saúde. O pessoal até brinca, né? Que a periculosidade mata de uma vez só. E a insalubridade vai matando aos pouquinhos, né? O trabalhador vai fazendo com que ele adoeça, né, talvez apresente um câncer daqui a 10, 20 anos, né? Então, pode ser que não apresente nada também, então depende muito do organismo de cada pessoa. E quanto que ela recebe a mais por estar exposta a esses agentes? Aí nós Vai temos. ficar uma vida toda com maléria. Pode acontecer também, né? Então, o que acontece? Ela vai receber conforme o grau de insalubridade. Então, nós temos o grau máximo, médio e mínimo. E diferente da periculosidade, que era em cima do salário da pessoa, a insalubridade é calculada em cima do salário mínimo. Ah, nacional ou regional? Depende, né? Normalmente o regional, né? Porque ele é o que vigora naquela região. Então, se for grau máximo, 40% em cima desse salário mínimo, grau médio 20% e grau mínimo 10%. Então, é proporcional. E por isso que o valor do adicional de insalubridade normalmente não é muito significativo, né? É baixinho porque o salário mínimo também é baixo. Então, não tem como esperar que seja um grande adicional, assim, para a pessoa. E é incrível, assim, que as pessoas querem, né, ganhar insalubridade. Na verdade, quem é que quer ganhar uma condição ruim, né, nociva à sua saúde? A pessoa quer ganhar o dinheiro, não é que ela quer ganhar a insalubridade, ela quer ganhar o adicional, né? Mas o correto, na minha opinião, seria ter um salário mais digno, que não precisasse depender dessas migalhas, né, de adicionais, e ainda por cima, né, que assumindo, né, que pode gerar um problema à saúde da pessoa. Então, as empresas deveriam combater, né, periculosidade, insalubridade, buscar ter trabalhos mais seguros, né, para as pessoas. Deveria ser por essa linha e é o que eu vou defender aí depois quando a gente trabalhar a saúde e a segurança do trabalho. Então, Existe um pensamento, né, senhora, de uma foi, cultura, como a senhora falou aí, desculpe me meter, porque, mas eu já me é veio uma isso na indústria da insalubridade, né, que a gente diz. que assim, nos Estados Unidos não tem esses direitos, não tem, não paga isso, não paga aquilo, mas então que paga o salário dos Estados Unidos aqui, não precisa pagar direito nenhum, É, é não, por não aí sei que mesmo. O curiosidade. salário que deveria ser mais digno, né? Lá, na verdade, já está integralizado no salário, Uhum, o que deveria ter, o que isso, deveria ser integral aqui. é, E cada dia temos menos ainda, né? é. E aqui, Tá? infelizmente, a legislação tem que ser dessa forma para obrigar as empresas a bancarem, né? Porque senão, quem é que vai bancar isso aqui? Vai tudo para a Previdência, ou seja, nós, né, os segurados, que vamos ter que ficar pagando, né? Enfim, toda a sociedade paga, né, quando as pessoas adoecem ou se acidentam. Mas, enfim, bem complicado, né? É, Vendo é, aqui uma listinha que eu coloquei bem resumidamente das atividades insalubres. Aqui também tem que ser feito um laudo, porque tem limites, né, do que pode, do que não pode. Então, tem alguns agentes que basta ter, outros tem que medir, outros depende também do tempo de exposição. Então, tem questões relacionadas a ruído, calor, frio, umidade, os agentes químicos, né, que tem bastante também, biológicos, né, que agora é a bola da vez, enfim, todos esses podem vir a gerar, né, adicionais de insalubridade e serem considerados trabalhos, né, insalubres. Bom, vamos agora para o adicional noturno, né,
que é o adicional noturno? É também um valor a mais que o trabalhador vai receber pelo fato de trabalhar após as 22 horas de um dia, até o limite das 5 da manhã do dia seguinte. Ah, mas eu estou aqui agora, quase 8 horas da noite trabalhando. Não vou receber adicional noturno, só se fosse depois das 10, tá? Então, o tempo, né, o horário tem que caracterizar entre 10 da noite até as 5 da manhã no máximo do dia seguinte. E ainda com a seguinte observação: ao invés de contabilizar a partir das 10 horas da noite, 1 hora a cada 60 minutos para fins de pagamento desse adicional, a hora vai ser contabilizada a cada 52 minutos e 30 segundos. Então, existe esse redutor da hora para compensar, né, o fato das pessoas trabalharem à noite, uma vez que, para grande parte da população, né, o nosso organismo ele é programado, né, para, enfim, a questão dos hormônios, enfim, para a gente, né, dormir à noite e ficar acordado durante a luz do dia. Então, é uma forma de compensar, porque tem muitos trabalhos que eles precisam, né, ser executados durante a noite. E qual é o valor que a pessoa recebe a mais? 20% a mais do que ela ganharia pelo valor da sua hora de trabalho diurna. Então, aqui também é calculado em cima do salário da pessoa, a gente tem que ver qual é o salário por hora para fazer o cálculo, quantas horas ela trabalhou com adicional noturno, e aí gerar, né, esse adicional. Claro que isso hoje é tudo, na maioria das empresas, feito de forma computadorizada, né, lançado no sistema, o próprio sistema calcula e tal, mas é interessante a gente conhecer porque muitas vezes, né, os trabalhadores vêm questionar, ou mesmo a gente, quando recebe o contra-cheque, poder verificar se aquilo está correto ou não. Então é importante a gente saber desta regra básica, enquanto ela perdurar, né. E o quarto adicional é adicional de hora extra. Bom, aqui também deu bastante conversa. Né? O máximo que se pode fazer de acordo com a legislação é de 2 horas extras, então 2 horas a mais, né, da jornada de trabalho normal, são as consideradas horas extras, e a pessoa receberia bastante a mais. Né? Quanto? 50% a mais do que ela costuma ganhar por hora, né, em dia normal, e 100% a mais se essa hora cair num domingo ou num feriado, é a famosa hora dobrada. Então, vejam por que muitas empresas não pagam mais a hora extra. Elas trabalham com banco de horas, né? E fazem alguma regra para evitar justamente ter que despender esses valores que são bastante significativos. Então, tu imagina tu ter um trabalhador que tu já paga, né? Paga muito imposto, enfim, né? Os empresários sempre se queixam que a mão de obra é cara, e de repente ele fazer uma hora extra num domingo ou no feriado e ter que pagar o dobro do valor dele. Então, é algo muito pesado para o empresariado, e por isso, né, muitas empresas acabam optando por outras formas para fugir dessa questão da hora extra, que seria o banco de horas. Bom, vamos para a parte agora dos descontos, né? A pessoa ganhou aí, recebeu bastante, vários adicionais e tal, mas quando a gente pega o nosso contra-cheque, a gente vê também descontos. Alguns são obrigatórios e outros são opcionais. Então, nos obrigatórios, né, nós somos descontados da Previdência, que é o INSS, obrigatoriamente. Ah, mas eu não quero contribuir para a Previdência. Não, no Brasil não pode não querer, né? Todas as pessoas que afere renda, né, que tem renda, tem que contribuir para a Previdência Social. Também um imposto de renda retido na fonte, né? Se a gente ganha acima de um determinado valor, uma parte a gente já nem recebe, né? É descontado de imposto de renda, e anualmente é feito o ajuste, né, dessas contas quando se faz a declaração do imposto de renda, e a gente pode ter uma parte que a gente pagou restituída ou ter que pagar mais imposto ainda, né? Pensão alimentícia, se tem, né, processo que tramitou na justiça, enfim, e que exija, né, com que se pague pensão alimentícia para filhos também, muitas vezes é descontado na fonte, né, então no próprio recebimento ali da pessoa. E o vale transporte, para quem aderir, até 6% em cima do seu valor é o que pode ser descontado, né. Então, normalmente, as pessoas que usam, né, tem todo esse desconto e, se necessário, a empresa ainda arca com o restante do valor, dependendo de onde a pessoa mora, né.
Depois, descontos optativos, programa de alimentação do trabalhador, que seria o Vale Refeição para aquelas que oferecem, então muitas vezes elas descontam também uma parte, né, um valor deste vale. Adiantamentos para aquelas que pagam, por exemplo, por semana ou por quinzena. Então, quando chega lá no final do mês, já pagou uma parte, então tem que descontar o que já pagou, pagar só o que falta. E as faltas injustificadas e atrasos também podem ser descontados de acordo com a legislação. Então, coloquei aqui algumas observações, né, só para ter o amparo legal, e quem tiver interesse pode ir atrás de maiores informações. Bom, os benefícios, né, que a gente viu que a remuneração faz parte o salário, também os benefícios e outros, né, então alguns outros a gente já viu. Vamos ver os benefícios. Os benefícios sociais são facilidades, conveniências, vantagens e serviços que as empresas oferecem para os empregados para poupar-lhe esforços e preocupação. Então, já é um valor, digamos assim, que já está direcionado para uma determinada finalidade, como, por exemplo, plano de saúde, né, para garantir a saúde do meu trabalhador. Então, a empresa tem interesse nisso também. É uma forma de remuneração indireta e que visa satisfazer necessidades dos empregados, e que muitas vezes são diversas, né, são as mais diversas possíveis. Então, os tipos de benefícios. Quanto à sua exigência, temos os benefícios legais, né, alguns pagos pela empresa, outros pelos órgãos previdenciários, como a gente já viu. Então, vão aí nessa lista, né, 13º salário, férias, aposentadoria, seguro, auxílio, os benefícios vários aí da Previdência, os adicionais, né. Os benefícios espontâneos, que são também chamados de marginais, né, porque são a margem, são extra, né, são aqueles oferecidos por conta da empresa, porque ela tem interesse, como gratificações, seguro, refeições, transporte, não no sentido do vale transporte, mas transporte fretado, por exemplo, ônibus da empresa, táxi, Uber, né, enfim, o que for. E por aí vai. Depois, outra forma de classificar é quanto à natureza. Temos os benefícios monetários e os não monetários. Os monetários que são concedidos em dinheiro e geram encargos que a empresa acaba pagando em cima disso, né? E os não monetários são aqueles que entram em forma de benefício mesmo, não vão gerar encargos para a empresa. Assistência médica, clube, o ônibus fretado, horário flexível, etc., né? E também quanto aos objetivos, que podem ser assistenciais, recreativos ou supletivos. Os assistenciais têm a finalidade de dar essa assistência, então, normalmente, esses benefícios mais relacionados à parte da saúde, né? Os benefícios, os recreativos, como o próprio nome já diz, né? Com o objetivo de recreação e lazer. E os supletivos para suplementar, para complementar, né? Como restaurante, alimentação, transporte, café, lanchinho, sei lá mais o que, né? Então, são os mais diversos que podem ser oferecidos. Lembrando que, uma vez oferecido um benefício, será muito difícil retirá-lo quando a empresa não puder mais pagar, né? Então, tem que ser bem pensado, porque o funcionário, ele encara como um direito adquirido, e muitas vezes é. Bom, tudo isso, gente, compõe os sistemas tradicionais de remuneração, que são aplicados pela maioria das empresas. E tudo isso é baseado, muitas vezes, naquela famosa descrição de cargos que vocês fizeram, né, que tem a ver com as atividades, com as responsabilidades dentro de cada função, né. Só que hoje há novas abordagens na remuneração. Então, há a remuneração variável e há os diversos planos e incentivos que as empresas podem implementar com o objetivo de dar um pouco mais de dinamismo para essa área da remuneração. Então, vejamos alguns deles. A remuneração variável. A remuneração variável é uma parcela da remuneração total, creditada periodicamente. Pode ser mensalmente, trimestralmente, anualmente, para cada funcionário. E tem um caráter seletivo, ou seja, pode receber, pode não receber. Algum grupo pode receber, outro não, dependendo da regra que foi estabelecida. Então, a principal vantagem desse sistema é a flexibilidade. Então, varia conforme os objetivos da organização. Então, coloquei ali como exemplo, né? Caso a organização esteja no vermelho, o lucro é o principal objetivo.
Caso ela necessite ganhar espaço na concorrência, o aumento da sua participação de mercado é a sua principal meta. Então, muitas vezes é baseado nos objetivos, nas metas da empresa. São exemplos de remuneração variável, as comissões na área de vendas, que são muito comuns, os PPR e os PPL, então, para quem não sabe, né, os programas de participação nos resultados, PPR, e o PPL, o programa de participação nos lucros. Ambos programas são bastante semelhantes. O que distingue um e outro é como é feita a contabilização desse programa. O PPL, que tem participação nos lucros, é simplesmente o lucro, né? Então, a empresa deu lucro, ela vai fazer uma distribuição no final, tinha uma meta de lucro, que já estava tudo bem planejado, quanto que vai ser distribuído no final, então, a mais para os funcionários. Ponto. O PPR já é um pouco mais complexo, porque aí a empresa tem que estabelecer quais são as metas, que aí não é a questão da lucratividade, vão ser outras metas específicas, conforme aquilo que a empresa esteja precisando. Ela vai ter que ter uma forma de ir acompanhando, de mensurando essas metas, e no final do ano, conforme o atingimento dessas metas e as regras que foram pré-estabelecidas, fazer uma distribuição, né, de salários aos funcionários. Normalmente, o que o funcionário ganha é proporcional ao seu salário normal. Então, ele pode ganhar um salário a mais, 2 salários a mais. Eu já ouvi a empresa que pagou até 3 salários a mais. Então, é uma boa, né? A pessoa já fica ali com a expectativa, já fica motivada e esperando aquela distribuição para fazer os seus planos pessoais, enfim, atender às suas necessidades. Então, no caso da remuneração variável, não é que não exista uma remuneração fixa. A fixa tem que existir, né? A legislação brasileira diz que tem que ter a remuneração fixa. Mas, além da fixa, é um a mais, né? É um diferencial, e é um diferencial com bastante flexibilidade conforme os objetivos da organização daquele momento. É importante que o programa de remuneração variável ele tem que ser bem construído, bem desenhado, tem que ser feita uma boa comunicação com os funcionários para que funcione e dê o retorno tanto para a empresa como para as pessoas. Então, tem essa ideia do ganha-ganha, né? Ganha a empresa e ganham as pessoas também, né, que participaram e contribuíram para ela atingir as suas metas. E depois os planos de incentivo, né? Por exemplo, um plano de bonificação anual, que são bônus distribuídos aos empregados, conforme algum critério. Distribuição de ações da empresa aos empregados, então, para as empresas que têm ações, né, na Bolsa de Valores, e que, de repente, vão fazer uma ampliação dessas ações, elas podem, né, distribuir algumas ações a empregados da empresa. E aí, isso é bem interessante, porque a pessoa passa a ser, de uma certa forma, um sócio também, né, mesmo que tenha 0,0001% da empresa, ela começa a desenvolver um pouco mais essa visão com mais comprometimento. Ou também, se a empresa tem ações na bolsa, ela pode dar a opção de compra de ações, né, em favorecimento dos funcionários antes de abrir para o mercado, enfim. Então, tem muitas coisas que podem ser feitas nessa área aí de planos de incentivo, com esse objetivo, né, de estimular as pessoas para que elas ganhem e a empresa ganhe também. Aí tem bastante criatividade envolvida e, claro, sempre vão ter experiências que deram certo, foram bem-sucedidas, e outras que talvez nem tanto, né? Então, é sempre bom pesquisar e pensar bem antes de implantar qualquer novidade nessa parte da remuneração e sempre respeitando, né, a legislação brasileira, isso é muito importante. Bom, aqui eu vou parar, então, a projeção, vou tirar aqui a gravação.